Vamos abrir a palavra. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Vamos ler juntos? O que diz aí? Lembrai-vos. Pronto, o sermão é esse. Lembrai-vos. Quem é que disse isso? Quem é que disse isso? Jesus Cristo. Jesus não disse, lembrai-vos de mim. Jesus não disse, lembrai-vos de Abraão, de Davi, de Samuel, de Elias, de Isaías. Ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. A quem Jesus disse isso? Aos seus discípulos. Ele não disse para os fariseus, ele não disse para os incrédulos, ele não disse para as multidões, ele disse para a sua igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Em que contexto ele diz isso? No contexto de sermão escatológico. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está sendo implantado. E assim como no dia de Moisés as pessoas estavam ocupadas com muitas coisas, e Jesus Cristo e veio o dilúvio, assim também acontecerá na minha segunda vinda. E eu quero que vocês se lembrem da mulher de Ló. Eu tive mês passado lá, visitando Israel, e estive justamente nessa região do Mar Morto, onde, após estudos da arqueologia, se diz que são as ruínas da cidade de Sodoma e Gomorra. E tudo lá hoje está transformado em montanhas de sal. Eu tive a curiosidade de ir lá, de entrar em uma das cavernas, de pegar, e você vê a montanha, o morro é feito com terra, areia e sal. E como o judeu gosta de vender as coisas da Bíblia, tinha lá uma estátua assim, tipo um corpo, e a guia diz, pastor, ali é a mulher de Ló. Eu falei, eu posso ir lá ver? Eu posso dar uma cutucada para ver se de fato é? Mas veja, por favor, lá em Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 23. Ló era casado com esta mulher, não se apresenta o seu nome. Ló teve 2 filhas com esta mulher. E todos nós sabemos que Ló, ele era sobrinho de Abraão. E quando houve uma dissensão por causa da bênção do enriquecimento, Ló escolheu ir morar em Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou no deserto. Todos nós sabemos que Sodoma e Gomorra era uma cidade profana, de tal maneira que Deus então resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, as 2 cidades. E diz no versículo 23 de Gênesis 19, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Versículo 23, vamos ler comigo? E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa... Qual foi o pecado dessa mulher? Olhou para trás. Pesado isso, né? Mas por quê? Por que que Jesus Cristo, Ele quer que nós nos lembremos da mulher de Ló? Primeira razão que eu vejo
é que ele quer que nós aprendamos que os privilégios espirituais que nós podemos ter na vida, eles não garantem a nossa salvação. No contexto patriarcal, não existia igreja, não existia templo, não existia comunidade de crentes. A religião era familiar, a religião se restringia às famílias, e poucos eram aqueles que Deus havia escolhido se revelar. E você sabe que lá em Gênesis capítulo 12, Deus se revela a Abraão e chama Abraão com Sara. E junto com Abraão e Sara foi Ló, a sua esposa. Ló era sobrinho de Abraão. E com certeza, nessas peregrinações, essa mulher teve a oportunidade de conhecer a Deus, de ser abençoada por Deus. Ela teve o privilégio de participar de momentos de adoração e de revelação que o tio do seu marido. Irmãos, o fato de você estar na igreja, o fato de você cantar, de você participar, de você ser abençoado por Deus, isso não significa que você está o quê? Salvo. Por favor, veja 1 Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 1 diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos o quê? Batizados. Todos foram batizados. Saíram do Egito, experimentaram os milagres de Deus do mar se abrindo, todos foram batizados. Versículo 3: todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora veja o versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram o quê? Prostrados no deserto. Meus irmãos, e veja no versículo 11, lê junto, bem forte: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, nós precisamos nos lembrar do passado. A Bíblia registra os fatos históricos do passado, justamente para nos revelar que o fato de eu ter participado, experimentado, desfrutado de privilégios espirituais, isso não garante a minha salvação. Eu sei que tem muita gente que tem vindo à igreja de Pinheiros. Uns vêm por curiosidade, outros vêm com raiva para apanhar durante o sermão, outros vêm porque se sentem bem. E eu acho que é um privilégio a gente estar aqui juntos todos os domingos, termos a liberdade de culto, a liberdade de expressão de culto. Somos pessoas extremamente abençoadas, como a mulher de Ló. A Bíblia diz que Ló, apesar de ter feito a escolha errada de morar em Sodoma e Gomorra, ele era um homem crente, justo. Então você pode estar casado com um homem crente, com uma mulher crente, mulher de Deus, homem de Deus. É um privilégio, é uma bênção que Deus dá para você. Você pode ter um histórico de vida em que você já experimentou, você tem pai, você tem mãe, você tem avós. Você se diz assim: eu sou um presbiteriano de 4ª, 5ª geração. Eu sou uma pessoa que eu tenho aí uma ascendência espiritual maravilhosa. Mas isso não lhe garante o quê? Salvação. Lembrai-vos da mulher de
de Ló. Mas em segundo lugar, lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela saiu de Sodoma e Gomorra. Ou, se você observar bem, eles foram arrastados. Arrastados. E diz lá que Jó demorou para sair. E que os anjos puxaram. E eu, aqui na minha cabeça, se Ló demorou, foi por causa da mulher. Você vem para a igreja, por que você demora chegando na igreja? Mulher arrumando. É assim ou não é? Os anjos tiveram que arrastar. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte: essa mulher foi tirada de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra não foi tirada de dentro do seu coração. Porque ela olhou o quê? Para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque você pode estar na igreja. Presencialmente, você pode estar lutando para ter um relacionamento pessoal com Deus, mas o seu coração está no mundo. O seu coração está em Sodoma e Gomorra. O seu coração não está em Deus, nas coisas de Deus. Você está fisicamente fora de Sodoma, mas o seu coração está lá em Sodoma. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá, na primeira carta de João, 1 João, capítulo 2. Existe um amor que Deus nos proíbe. Deus é amor. Deus nos dá o mandamento de amar uns aos outros. Mas há um amor que Ele nos proíbe. 1 João capítulo 2, diz assim no versículo 15. O que diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai. Então preste atenção. Não ameis a Sodoma e Gomorra, nem as coisas que existem lá em Sodoma e Gomorra. Se alguém amar Sodoma e Gomorra, o amor do Pai não está nele. Ela amava aquela cidade, ela amava aquelas pessoas que estavam lá, ela amava o estilo de vida que estava lá. Se você observar bem, o texto lá de Gênesis, estudar a história da destruição, e eu acho impressionante, porque hoje quando você chega nessa região que está no Mar Morto, e se chama todo o deserto de Judá, você vai observar que depois que Deus mandou o juízo sobre essa região, nada prolifera ali, virou um deserto. Todas as cidades foram destruídas, toda a população foi destruída. Hoje é um grande deserto, um deserto salgado, um deserto cheio de sal, de enxofre. E aqui entra uma questão que é muito importante para mim e para você entender, como está no texto. Veja lá, por favor, Gênesis, capítulo 19, versículo 15. Vamos ler, por favor, desculpa. A partir do versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens alguém mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar? Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele o quê?
A mulher de Ló diz: poxa, minhas filhas estavam tudo encaminhado. Os anjos não queriam, porque os genros não o quê? Temiam o Senhor. E sogra gosta de genro, misericórdia. Veja no texto, irmãos, por favor, versículo 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, mas eles achavam que era piada. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Agora veja bem, como porém o que se demorasse. Para essa palavra. Demorou. Às vezes você está num pecado, você está numa vida errada, Deus está apertando você, Deus está chamando você, Deus está dizendo para você que vai ser destruída a cidade, mas você demora. Você demora. E eu imagino que ele demora justamente, não Ló, e ele está sendo puxado aqui, mas agora, se os genros não querem ir, vamos sair os 4. Veja, meus amados irmãos, lá no versículo 30 de Gênesis 19, que as filhas de Ló foram salvas, mas elas traziam Sodoma e Gomorra dentro do coração delas também. Sabia disso? Versículo 30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mãe da moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos beber vinho, deitemos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita diz à mais nova: deita também, eu deitei ontem, deita com ele. Demos de beber vinho também essa noite, entra e deita com ele. De novo, versículo 35. E aí no versículo 36 diz assim: as 2 filhas de Ló conceberam do próprio. Onde é que essas meninas aprenderam as relações incestuosas? Em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Meu irmão, olhar para trás significa que você, ou Deus está tirando você do mundo, que Deus está pronto a salvar você, mas o seu amor ainda está preso ao mundo. E você corre um perigo muito grande, porque quando Jesus Cristo diz para mim e para você, diz para a sua igreja: lembrai-vos da mulher de Ló, Ele não está falando só que os nossos privilégios espirituais, eles não são suficientes para produzir a nossa salvação, mas Ele está dizendo: olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque ela demorou no pecado, e ela olhou para trás, e a palavra de Deus já havia estabelecido que elas não deveriam o quê? Olhar para trás. Foi a única exigência. E olhar para trás significa aquilo que Jesus Cristo diz, que todo aquele que põe a mão do arado não deve olhar mais para trás. Que aquele que segue a Cristo tem que renunciar a si mesmo, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Perdê-la. Mas lembrai-vos da mulher de Ló, não somente por causa disso, mas porque o juízo de Deus, ele é inevitável.
Sabia disso? Nós gostamos muito desse conceito do amor de Deus. Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que Deus é justiça. E que Deus é tão justo e tão santo e tão amoroso, que Ele não pode tomar o culpado por inocente. E a prova disso é que para Ele nos inocentar, Ele derrama a sua ira, o seu castigo sobre Jesus Cristo, para que através da expiação de Cristo, eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Aquela mulher, ela saiu de Sodoma, mas ela se tornou alvo, um emblema do juízo de Deus. Ela se tornou uma estátua de sal. Eu fico pensando nisso, e eu falei aqui a semana passada, um sermão muito indigesto sobre inferno. Veja lá Lucas 16, capítulo antes do que nós lemos. Lucas, capítulo 16. É tão interessante porque a gente não pensa nisso. Porque tornar-se uma estátua de sal, a gente poderia caminhar pelo aquele conceito escatológico do aniquilamento, que ela foi aniquilada. Não é assim? Só que nós somos o que? Corpo e alma. Ela se tornou estátua de sal, mas a alma dela seguiu para Deus. E se você observar bem, lá no versículo 23 de Lucas 16, diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou o quê? Atormentado nessa alma. Se a aniquilação da mulher de Ló fosse somente se tornar uma estátua de sal, seria muito bom. Porque ali o seu fim acabaria. Mas não é assim. A alma dela continua existindo. E é muito interessante, muito necessário que eu e você, nós possamos entender. Porque Jesus Cristo, Ele nos lembra que a maior alegria que eu tenho nesta vida é de saber que o meu nome está escrito no livro da vida. E que Ele, Jesus, Ele tem poder tanto para matar, como para tirar a vida, ou para mandar a pessoa para o céu e para o inferno. Lembrai-vos da mulher de Ló, para que eu e você, ao partirmos desta vida para outra, não partamos sem a fé verdadeira, sem a conversão verdadeira, sem a salvação verdadeira. Lembrai-vos da mulher de Ló, é um sermão evangelístico. É um convite para você trazer à memória o destino de todos aqueles que não obedecem a Deus e daqueles que amam o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu queria que você fosse a João, por favor. João capítulo 3. No versículo 17 e 18: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse
Ele veio para salvar, ele não veio para julgar. Mas quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? Lê forte comigo, versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras... A mulher de Ló amava mais Sodoma e Gomorra. Ela amava mais o pecado do que a Deus. E o texto de João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, nessa manhã solene, eu quero que você volte para casa com esse versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. E que você tome uma decisão. Você tome uma decisão. Não brinque com Deus. Não leve a sua vida espiritual no automático. Não esteja aqui com um pé na igreja e um pé no mundo. Você é um São Raimundo e vai para o inferno. Tome a decisão de levar Deus a sério, de não olhar para trás, de romper com o mundo, com o pecado, com as estruturas que Deus abomina e que Deus odeia. Esse é o desafio, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. Voltando. E se dependesse de mim, eu queria que Ele voltasse hoje. Não queria nem comprar galpão, porque a coisa está feia. O mundo está de cabeça para baixo. Mas se Ele não vier também, eu e você, nós podemos ser chamados a qualquer instante. E a Bíblia diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez, e logo depois vem o juízo. Tome a decisão hoje. Entregue sua vida a Cristo hoje. Saia de Sodoma e não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você agora. Você que está nos assistindo aí também, que crente é um bicho complicado. Tem muito crente, filho de crente, neto de crente, morando no interior, veio do interior para São Paulo, foi abençoado, está afastado da igreja. Eu vi um dia um testemunho de uma menina médica, recém-formada, diz: a igreja de Pinheiros não é a igreja do meu nível espiritual e intelectual. Às vezes o que está afastando você de Deus são as bênçãos de Deus. Aquilo que Deus deu para você, sem você merecer, por causa da fidelidade, da aliança que Ele fez com seus pais. Porque o nosso Deus, Ele é fiel até 1000 gerações. Ele é fiel. Não brinque com Deus. Não brinque. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você que está preso às tradições, meu irmão, corra para fazer sua profissão de fé, seu batismo. Assuma um compromisso com Deus. Sai da clandestinidade espiritual. Vem logo. Vem hoje. Se o Espírito falar com você, chamar você, não endureça o seu coração. Renda-se ao Espírito Santo.